Bom dia pessoal. Meu nome é Graciele Costa, eu sou professora na UFRJ, eu sou pós-doutora em serviço social, minha especialidade é política social no Brasil e nas Américas, e tive a chance de estar aqui ano passado em Harvard como pesquisadora visitante. Quero muito agradecer o convite a estar aqui presente na Brasil Conference, dar uma saudação especial tanto para o Danilo e toda a organização do evento, quanto para o professor Fernando Limonde e ao Felipe Dávila, que tem o prazer de compartilhar as reflexões do dia de hoje. E quero agradecer a todas as pessoas presentes. Falar das instituições brasileiras, seja no judiciário, executivo ou legislativo, requer de nós todos muita atenção, sobretudo ao considerar o seu trato nas desigualdades sociais. Primeiro porque, para compreender essa relação, é necessário tentar eliminar da nossa análise... Está funcionando? Mais ou menos. Tá. É necessário eliminar da nossa análise concepções que geralmente alternam entre a demonização ou a esperança cega nessas instituições. A demonização tende a apontar o mercado como a única e exclusiva solução de todas as nossas iniquidades que historicamente assolam o país. E a identificar o Estado como apenas um mal necessário que deve prover apenas o mínimo do mínimo para a população, sobretudo aquela mais empobrecida. A esperança cega, por sua vez, tende a apostar todas as fichas no Estado e esquece por alguns minutos que as instituições erigidas no Brasil historicamente serviram às mesmas pessoas e aos mesmos grupos. E ainda que nunca tenham sido tão tensionadas quanto hoje, as nossas instituições permanecem a serviços dos mesmos donos do poder. Seja por ser pobre, seja por ser analfabeto, na história do Brasil republicano, diferentemente do período imperial que o nosso querido acabou de apresentar, a maioria da população brasileira teve o seu direito ao voto negado. A possibilidade de escolher seus representantes foi limitada a uma parcela exclusiva da população brasileira. E, por extensão, a maior parte de nós teve o restritíssimo acesso à possibilidade de ter os seus direitos, seus anseios e vontades espelhados naqueles que, em tese, deveriam representar o povo brasileiro. O nosso país, ele naturalizou as desigualdades a tal ponto que qualquer tipo de intervenção sobre esse fosso de desigualdades que nos atravessa passou a ser lida como populismo e ser enfrentada de uma maneira muito visceral, inclusive. E, de fato, foi no ápice da ditadura varguista, e sua política populista que os trabalhadores tiveram no Brasil a primeira vez a chance de ter seus direitos mais básicos atendidos. No contexto democrático, por sua vez, os trabalhadores e o povo brasileiro só retomam ao centro das agendas de governo, querendo ou não, com a ascensão dos governos Lula. O governo que sofreu ao longo dos anos e continua sofrendo duríssimas críticas por implementar políticas sociais básicas, como Bolsa Família e ações afirmativas. Mas num país que viu as suas instituições moduladas, instituídas para representar apenas os interesses dos filhos do doutor, do coronel e do alto escalão do empresariado brasileiro, direitos sociais mais básicos como educação, assistência social, previdência, habitação, alimentação e saúde são vistos ainda hoje como privilégios que oneram e destroem o Estado brasileiro. E também destroem as possibilidades de um país que seja internacionalmente reconhecido como viável e que também possa estabelecer altos índices de crescimento. Qualquer passo para remodelar a divisão social do trabalho no Brasil, para produzir algum tipo de mínima redistribuição de riqueza, de combater disparidades raciais e regionais, tende a ser rechaçado tanto pela mídia tradicional, quanto por aqueles que se acostumaram, entre nós, a enxergar pessoas pobres, negras e periféricas apenas como seus servos. E direitos sociais que, de novo, para alguns tendem a ser demonizados e vistos, curiosamente, como eu disse, como pautas
exclusivas de governos populistas de esquerda ou que têm o trabalhismo como seu ponto central. Eu quero ressaltar aqui que direitos sociais, eles não são centrais em governos populistas. E o governo Bolsonaro, ele demonstrou isso para a gente de uma maneira muito explícita. E eu vou dizer como. Durante a pandemia de Covid-19, a saúde a nível federal passou pelo que eu chamei e tenho chamado de um projeto neomalthusiano militarizado. E por neomalthusianismo, eu estou chamando de uma reedição de uma concepção eugenista de sociedade, na qual não há possibilidade de vida para todos, na qual apenas, de fatos fortes, podem ou não sobreviver. Um projeto que foi modelo de gestão estatal em relação à distribuição e organização do fundo público, em relação à educação, portanto, à previdência social, à desconsideração à assistência social como um sistema e como um direito, e a alimentação e a habitação, direito à vida, como algo extremamente banal. Foi essa concepção que também restringiu para todos nós que acompanhamos de perto os horrores da pandemia, uma interpretação em relação à vida que nos restringe a apenas binômios que são limitantes e limitadores. Você prefere a Lei Maria da Penha ou uma pistola? Foi essa pergunta que o nosso capitão fez em setembro de 2022 no encontro Mulheres pela Vida e pela Família, em Novo Hamburgo, uma cidade próxima ao Rio Grande do Sul. Quando você precisar trocar o pneu sozinha ali do teu carro e ver várias pessoas na sua direção, você prefere ter na bolsa um exemplar da Lei Maria da Penha ou uma pistola? Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com os dados de 2020, uma mulher é assassinada apenas por ser mulher no Brasil a cada 7 horas. E nesse mesmo Brasil, a maior parte das mulheres que sofrem esse tipo de violência são negras. Portanto, em primeiro lugar, essa pergunta naturaliza entre nós sexismo, racismo, que tanto sustentam e sustentaram as legislações e instituições do nosso país. E que, de fato, fazem com que as normas e as suas execuções sejam morosas, lentas e que tendam a favorecer determinados grupos. Somente diante de um cenário distópico, de guerra de todos contra todos, em que não cabe mais falar sobre direitos sociais mais básicos, ou de políticas públicas, ou de intervenção estatal na vida social, ainda que mínima, é que essa pergunta faz algum sentido. Você prefere a Lei Maria da Penha ou a pistola? Uma das marcas desse modelo neomalthusiano militarizado de gestão do Estado é essa política, a política do medo. Uma política do medo que nos induz, enquanto sociedade, a uma série de perguntas muito capciosas, todas sustentadas nesse binômio. Você prefere o clube de tiro ou a biblioteca? Você prefere o voto impresso, transparente ou a fraude, entre aspas? Você prefere a vida ou o aborto? Você prefere ficar em casa ou cuidar da economia? Diante de um cenário de destruição de outras possibilidades de vida e de sociabilidade, pensar futuros e presentes aparece para a gente sempre a partir de escolhas muito restritas. É essa mesma restrição que levou em 2022, no mês de agosto, uma criança ligar em Belo Horizonte, na região metropolitana, para um 190, porque a família dele estava com fome. Num país como o Brasil, marcado pela desigualdade social profunda, advogar contra direitos sociais básicos e em suas respectivas também políticas públicas e sociais é uma política antipovo. Um dos motes da Brasil Conference desse ano, após 10 anos de atividade, é recolocar o povo brasileiro no debate e nos chamar a todos e todas aqui presentes a compreender qual que é o nosso papel na produção de um Brasil que seja mais justo em todos os termos. E aqui eu não estou falando de produzir uma esperança cega nas instituições.
E foi o que eu apontei desde o início da minha fala. Nós estamos falando aqui em produção de justiça social básica, que é, inclusive, condição, em tese, para que as próprias relações capitalistas se estabeleçam. Ninguém está aqui falando de nada tão fora da curva do que a gente já vive enquanto sociedade. Muitos podem dizer que essa aqui é uma leitura antiquada, uma leitura social-democrata que já foi ultrapassada no século XX. E que a gente precisa, enquanto sociedade, nos inspirar em países como os Estados Unidos, que valorizam, em teoria, o mérito individual. Eu responderia, para finalizar, que o nosso país sequer teve a chance de viver essa old-fashioned version sobre direitos humanos e direitos sociais mais básicos. E que nós precisamos, conjuntamente, independente inclusive do espectro político em que estejamos, conjuntamente repensar, refundar e restabelecer enquanto sociedade, não apenas instituições justas e profundamente democráticas, e que tenha, obviamente, o povo na centralidade da sua ação, mas também repensar coletivamente novos parâmetros meritocráticos sobre aquilo que nós estamos considerando para o futuro do nosso país, que tanto nós aqui, cada um do seu lugar e da sua concepção de Brasil ideal, temos. É um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente tenha um ótimo debate. Muito obrigada. Muito bem, nós vamos agora, então, passar para uma discussão. Antes eu farei um breve comentário, e aí a gente volta para os dois e ouve algumas perguntas do público, se houver tempo. Nós ainda temos 20 minutos, 20 e poucos minutos. Gostaria de frisar e chamar a atenção para os pontos de acordo e os pontos de discordância nas duas colocações que nós ouvimos. O ponto de acordo me parece ser claramente uma rejeição do último governo que nós tivemos, do governo Bolsonaro, se é que ele pode ser chamado de governo. Os dois palestrantes comentaram claramente a sua preocupação com o tipo de política adotada durante esse governo. Mas há uma discordância de fundo ou de ênfase na visão sobre o passado brasileiro recente. Aí, digamos assim, onde colocar o Lula e o governo do PT, para ser bastante claro. No rol dos estadistas brasileiros, Lula não faz parte na visão do que o Felipe expôs. E logo depois do Fernando Henrique, segundo ele, começam as pragas. E não houve uma palavra sequer a respeito de desigualdade econômica por parte do Felipe. Graciele entrou no palco e a primeira fala dela foi a respeito da desigualdade e do tamanho da desigualdade do Brasil. Então, para provocar, eu perguntaria ao Felipe, a desigualdade é a terceira praga que você não teve tempo de dizer ou não? Com relação a um ponto mais profundo dessa discussão entre corrupção e populismo e um pouco fazendo uma reflexão já sobre as falas do professor Levitsky e da fala do ministro Luiz Roberto Barroso. A preocupação deles com o papel do judiciário e com o papel do judiciário para defender a sociedade contra o populismo. Aparentemente, ambos se esqueceram do papel que o judiciário teve no momento de definir o Lula como um populista perigoso, que deveria ser tirado do mercado político. Lembrem-se que, da mesma forma como Bolsonaro está sendo hoje proibido de participar das eleições, Lula foi proibido de participar da eleição que Bolsonaro venceu. E o juiz que prendeu o Lula virou ministro da Justiça do Bolsonaro.
Então, a relação entre corrupção, luta contra a corrupção e populismo, ela é bastante direta. É interessante que a definição dos países subdesenvolvidos, quando se trata de corrupção, é dizer a corrupção nesses países é endêmica, é generalizada e, portanto, precisamos combater a corrupção a qualquer custo e com qualquer meio. Quando se volta para os populistas, se diz os populistas são pessoas muito simplistas. Eles definem o mundo entre o bem e o mal, entre os virtuosos e os corruptos. Ora, de onde vem esse discurso dos populistas? Desta ênfase no combate à corrupção, desta visão de que somos todos corruptos, todos de países subdesenvolvidos, e somos subdesenvolvidos porque somos corruptos. Então, essa relação é interessante, que ela não é feita, ela é imediata, mas ela passa batido, como se ela não tivesse ocorrido. Então, essa preocupação com o combate ao populismo e, eventualmente, ter defesas contra o populismo, ela envolve riscos, decisões que não são fáceis de serem tomadas e nem sempre são tomadas da forma mais correta. Então, com essa colocação, eu volto para os dois palestrantes, provocando ambos para uma nova reflexão, uma nova rodada, e se nós tivermos tempo, temos ainda 20 minutos, a gente abre para o público fazer questões, depende um pouco da disciplina de ambos aqui. Então, vamos ser breves. Felipe, sua vez. Bom, primeira pergunta aqui, eu gostei muito da apresentação da Graciele no sentido, é assim, lógico que a desigualdade social incomoda a todos nós. Acho que a grande divergência é como resolver isso, como enfrentar. Ao meu ver, nós precisamos de novo fortalecer as instituições. Eu vou dar 2 exemplos. Para melhorar a desigualdade social, precisa melhorar a educação básica. O último presidente que se preocupou com a educação foi o Fernando Henrique, com o Paulo Renato, que incluiu todos os jovens na escola. Era coisa da quantidade, colocar todas as crianças na sala de aula. Dali para frente, qual era a pauta da educação? Melhorar a qualidade do ensino, o aprendizado. Nenhum governo fez nada nesse sentido, federal. Nós vamos falar depois da experiência de sucesso que nós tivemos em Pernambuco, no Ceará, tal, que são coisas locais. Mas na política federal, 0 foi feito. O Brasil continua aí um dos piores países do PISA. A gente não aprendeu nada, as crianças não aprenderam absolutamente nada. Então, se a gente não focar no aprendizado do ensino básico, nós vamos continuar com um enorme problema social no Brasil. Esse país nosso gasta mais com o ensino universitário que com o básico. Está na cara que você tem que pegar todo o dinheiro e apostar tudo no ensino básico, fortalecer o ensino básico, fazer com que as crianças aprendam na sala de aula. É inacreditável isso. Como é que a gente vai resolver a questão da desigualdade? Não tem política assistencialista que vai resolver um país que nós não damos a igualdade de oportunidade na educação. Então, essa é uma questão institucional. Nós precisamos ter uma política de Estado que vai ser seguida por todos os governos. Não pode ter descontinuidade de política pública de Estado. Política pública de Estado, um governo começa e o outro continua. Então, por exemplo, essa é uma coisa que nós não tivemos. Outra raiz da desigualdade social é a impunidade. Esse é o país da impunidade. Nós somos a capital do mundo da impunidade. É uma coisa... Pega lá o World Justice Project e você vai ver lá. O Brasil está em penúltimo lugar em elucidação de crimes. Nós temos 10% dos homicídios dolosos do mundo, gente. 40 mil homicídios por ano. Sabe quantos são esclarecidos? 1 em cada 3. Que justiça é essa? E essa justiça custa 1,6% do PIB ao ano. É um absurdo. Então, assim, se a gente não combater impunidade, corrupção, se a gente não focar na educação básica, não há política social que vai resolver as distorções da desigualdade. Então, por isso que eu digo que são coisas institucionais, são temas que deveriam ser política de Estado. A questão da segurança, por isso que cadeia é isso que a Graciele falou, cheio de preto pobre. Por quê? Porque 40% das pessoas encarceradas não foram sequer julgadas. É um absurdo. Então, ou a gente resolve as questões institucionais e trata como questão de Estado, ou nós não vamos resolver a desigualdade só com políticas paliativas sociais. Essa que é a minha discordância. Nós não vamos resolver. Isso aqui é dar um engove para passar a dor de cabeça do pileque, mas não vai resolver. A gente precisa resolver, precisa ter política de Estado.
Então, daí a importância das instituições, daí a importância de um governo pegar o bastão e passar para o outro. O Bolsa Família é óbvio que é um programa de sucesso, mas não podemos esquecer que quando o Bolsa Família, que era Bolsa Escola, foi criado no governo Fernando Henrique, o Lula disse que aquilo era esmola para pobre, que não era bom. Depois ele descobriu que é bom e transformou o Bolsa Família no grande programa. E até hoje nós temos um desafio. Qual é a porta de saída do Bolsa Família? Eu vou dar um problema hoje, atual. E a Graciele sabe disso. Quantas pessoas, hoje você não tem mão de obra, você quer contratar gente para construção civil, você não quer mão de obra. Por quê? Porque as pessoas não querem ser registradas. Por que elas não querem ser registradas? Porque ela perde o benefício do Bolsa Família. Ela quer continuar na informalidade. Então a gente precisa dar um programa, uma porta de saída, para que essa pessoa, quando esteja empregada, ela recebe menos daquele benefício e na hora que ela for desempregada, ela volta a receber automaticamente. Tem que ter uma porta de saída, porque senão o que a gente está querendo falar, não quero ser registrado, quero ficar na economia informal para não poder perder o benefício. Então a gente tem que pensar as políticas sociais de maneira institucional, porque se a gente esquecer a instituição e achar que de forma paliativa a gente vai resolver, nós não vamos resolver a questão da desigualdade no Brasil. E isso foi o que todos os países fizeram. Todos os países que reduziram pobreza, teve crescimento econômico, teve investimento em educação e, evidentemente, tem justiça. Porque se não tiver essas três coisas, não tem como resolver. Obrigado, Graciele. Acho que nós não temos ponto de discordância nesse ponto, Felipe. Eu acredito que a política social, ela tem, como o Felipe colocou aqui muito bem, que isso é uma política de Estado. Então, independente, né, do espectro político que o governante esteja, isso seja constitucionalmente garantido para evitar exatamente o uso desse tipo de direito social como instrumento para a coleta de votos. Então, esse ponto a gente tem extrema concordância. Também tem uma grande concordância quando o Felipe fala quanto à importância de nós pensarmos a política social combinada a outras iniciativas. A política social, ela é própria das sociedades capitalistas. E o capitalismo em si é fundado na desigualdade. Então, não há perspectiva de política social sem aquela que elimine desigualdades sociais. A política social e direito social, a educação, a assistência, a saúde, a previdência, a habitação, ela vem como uma das possibilidades de intervenção na vida das pessoas para dirimir, mas em tese nunca eliminar as desigualdades que já estão postas entre nós. O problema é que quando nós acreditamos que a assistência social, por exemplo, ainda apareça entre nós como uma benesse, como um assistencialismo, a gente deixa de enxergar as possibilidades que isso se traz exatamente na combinação de fatores que o Felipe menciona. Então, quando a gente fala do programa Bolsa Família, a gente tende a colocar a pessoa que recebe o benefício como aquela que escolhe não ter acesso a um vínculo formal para poder receber o benefício. E como a gente sabe, boa parte das vezes o sujeito não tem necessariamente a escolha. Ele vai tentar optar por aquilo que possibilita a sua sobrevivência de uma maneira mais digna. Então, nos cabe pensar como é necessário, por exemplo, construir uma ideia de política social que não seja exclusivamente para os extremamente pobres, ou seja, que seja para aquelas pessoas que no conjunto da sociedade possam ter uma vida digna. E não necessariamente, ao acessar essa política social, você tenha que estar numa condição tão baixa de renda, que você tenha que ter que, de novo, escolher. Eu queria muito chamar a atenção sobre essa questão dos binômios, que ainda permanecem entre nós. Então, eu vou apontar um ponto a esse sim, Felipe, estou em discordância. É que não é necessário, em tese, a gente pensar ou eu invisto em ensino básico ou eu invisto em ensino universitário. Nós temos fundo público suficientemente digno e robusto para investir nos dois. Aí entra qual que é esse sujeito, de novo, que foi ele eleito como representante do povo e que vai fazer as decisões. E eu não posso botar isso só na conta do executivo. A gente tem que pensar também o corpo que é o legislativo e, óbvio, o judiciário. Então, eu queria chamar a atenção para esses elementos, por quê? Porque o combate à corrupção que o professor Fernando levanta acabou sendo um dos grandes motes que fez com que os governos do PT caíssem, e o Felipe está corretíssimo aqui também, quando ele fala que os governos do PT se apropriam daquilo que o FHC propôs ali inicialmente, mas não é possível não mencionar que o que os governos do PT fazem é ampliar aquilo que foi sinalizado pelo FHC. O espírito de anticorrupção que vai fazer com que a gente tenha uma iniciativa, né, de
nós não tem como hoje não dizer isso, né, mas de criminalizar parte não só das pessoas ali do PT, especialmente a figura do Lula, mas também todo o legado do PT vai se somar. Isso eu quero que todos prestem atenção, ao espírito antipovo que eu mencionei aqui. Porque quando há uma adesão massiva, né, sobre essa ideia de vamos combater a corrupção, o Felipe não é a favor da corrupção, eu não sou, o Fernando Levante também não é, nenhum de nós aqui é a favor da corrupção. Mas o que se faz com essa agenda anticorrupção é tentar demolir todo o mínimo que se foi conquistado de civilidade do ponto de vista de conquista de direitos sociais. Esse é o motor que possibilita que governos como o de Jair Bolsonaro ascendam em nosso país, dizendo que direitos sociais, por exemplo, não são prioridade e não devem ser. O que eu quero que todo mundo aqui... eu acredito que todo mundo já pensa na eleição de 26, todo mundo aqui pensa na eleição de 26, é que a gente pense que tipo de lugar o direito social, a política social terá nas nossas agendas. Que tipo de lugar essa concepção sobre direitos, não como um gasto público, ou como aquilo que ou eu escolho isso ou aquilo, mas como parte desse novo pacto civilizatório que eu estou aqui dizendo, para se refundar e repensar as instituições do Brasil, podem apontar para nós. Uma última adição para a gente ter 2 minutinhos. O programa Bolsa Família, um dos sucessos que eu observo na sua realização é que boa parte dos que foram filhos do Bolsa Família também acessaram, por exemplo, as ações afirmativas e a partir daí foram para as universidades. Muitas dessas pessoas estiveram não só nas universidades do país, como de fora da Universidade do Brasil. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu sou uma delas. E isso é muito forte, e isso é muito importante, porque a nossa, especialmente para quem está aqui estudando em Harvard, a gente tende a olhar para o nosso país como um país que não é aquele que dá condições para que as nossas grandes potencialidades como pessoas, grandes mentes, essa fuga de mentes que o Felipe mencionou bem, as pessoas querem ir embora do país, não apostam, acreditam mais no país, isso é extremamente perigoso. Nós temos uma série, milhões de pessoas naquele nosso país que só precisam de uma coisa, e que é básica, e que é liberal, inclusive, é oportunidade. É isso que eu não consigo entender na forma como o liberalismo no Brasil se estabelece, porque ele nega os seus próprios princípios na condição clássica ou aquela que vai se desenvolver adiante. Essa concepção que infelizmente, que marca as nossas elites, que é a do racismo, que é a do sexismo, que é a do regionalismo, que é aquela que diz quem pode e quem não pode, marcada ainda por aquela ideia dos coronéis, os filhos dos doutores, ou só o alto escalão do empresariado brasileiro, de ter direito não só a estudar, não só a ser doutor, mas é o direito à vida, e a vida digna. Eu espero que a gente possa aqui pensar numa linha muito distinta dessa, independente, de novo, do espectro que estejamos. Muito bom. Eu só queria fazer um parênteses aqui, Graciela. A Graciela sabe porque ela segue tudo, viu? Então, tudo que a gente faz, escreve, ela segue. Eu fui o único candidato a presidente da República que tinha no programa de governo acabar com a miséria extrema no Brasil em 4 anos. E não era nenhum milagre, não. Era pegar o programa do PB... E que estava ali, como fazer? É focar na pobreza infantil, é pegar o dinheiro, é isso. Então, não é um ou outro, mas a questão de prioridade é assim, não, primeiro eu vou resolver um problema para depois focar em outro. Então, isso é super importante em política, porque onde você vai colocar o dinheiro mostra onde é que está a tua prioridade. Então, eu peguei aquele projeto do PB e falei assim, então vamos acabar com a miséria infantil, que era o jeito de acabar com a grande miséria, o que é um absurdo total. Então, isso é uma prioridade. Eu falei, o único candidato da direita, não tinha nenhum da esquerda, colocou lá compromisso, meta, criar indicador para reduzir a pobreza extrema no Brasil em 4 anos. Bom, como nós temos pouco tempo, eu vou usar a prerrogativa de agenda setter aqui e vou dar uma concluída aqui sem abrir a palavra para o público, infelizmente. Isso, as reclamações vocês enviem aos organizadores do evento e não a mim. Não tenho nada a ver com isso. Né? Como nós estamos falando aqui, falamos um pouco de instituições e o tema veio a eleições, e a gente está sempre preocupado com os possíveis problemas institucionais brasileiros e pensamos sempre que o desenvolvimento social e econômico está atrelado ao institucional e que se essas coisas,
que essas coisas devem andar paralelamente, deixa eu notar que nem sempre é assim e que muitas vezes é o invertido. Então, pensem no caso da instituição mais importante que o Brasil tem e que é a fundamental para a definição das nossas vidas. É a eleição presidencial, que é uma eleição direta, que é onde vale um homem, um voto, uma mulher, um voto. Em que país isso não vale? Nesse aqui. Esse país ainda usa o colégio eleitoral. Esse é um país, do ponto de vista institucional, atrasadíssimo, porque ainda usa eleição indireta da presidência da República. Não só indireta, como totalmente distorcida do ponto de vista da relação entre voto e resultado. O Brasil, em 1834, foi forçado, em razão da fuga do Dom Pedro I, a eleger um regente. E nos debates constitucionais sobre como eleger o regente, eles já reconheciam que a eleição pelo colégio eleitoral era uma bagunça que não devia ser seguida. E nós fizemos uma eleição direta de regente. 1834. E esse país aqui, até hoje, não conseguiu se livrar do colégio eleitoral. Então, a eleição presidencial, e temos aqui um candidato à presidência, passado e futuro, aparentemente, pelo que ele disse aqui, continua no pedaço. Temos uma potencial candidata à presidência aqui também, não é? Então, queria só chamar a atenção para isso, valorizar a nossa experiência, o nosso avanço institucional brasileiro, que é imenso em vários setores e que nem tudo pode ser jogado nas costas das instituições. Né? E nós vimos aqui um debate muito importante entre duas visões. Né? Apesar de toda a amizade, de toda a política aqui feita, claramente nós temos duas visões aqui de Brasil ou de ênfase. Né? Se no empreendedorismo, se a forma de nós nos alavancarmos é o empreendedorismo, ou se é justiça social e redistribuição social. E é sobre isso que nós vamos continuar votando nas próximas eleições. Muito obrigado a todos, todas pela presença e que